Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Cuidado, Richarlison. Selbit brigou com Quackery. Do A-Mine. Do A-Mine, que é SMP parte 3. E, mano, Selbit, velho, o cara briga com o organizador da parada toda. É inacreditável. É brabo, homem. Play! Hoje estamos diante do episódio mais sombrio de todo o Quackery SMP. Selbit foi um dos protagonistas dessa história, sendo um personagem bem persuasivo e até um pouco cruel. E claro que isso lembrou a nostálgica série Fuga Impossível, em que tivemos a cena do JBNQ indo jogar no Vasco. Mas enfim, preciso contextualizar vocês, porque depois do final desse dia, Selbit foi mal e fez com que Quackery precisasse de terapia. Todos os jogadores são pais de ovos, na verdade nem todos. Alguns já não são mais pais, pois seus respectivos filhos foram de F. E esse é o caso do Quackery, onde o seu ovo Tilin acabou sendo atingido por uma espadada acidental de Slime Cycle durante uma batalha na floresta. A notícia só foi divulgada no dia seguinte, quando o jogador bem triste pôde visitar o túmulo e colocar flores roxas. E curiosidade, essas flores roxas são as mesmas que Tilin gostava de brincar enquanto ainda estava vivo. Nessa fase de luto, Quackery enlouqueceu um pouco e foi atrás de vingança. Primeiramente, ele desafiou Slime para um duelo. Slime não queria isso e estava arrependido, mas não teve outra escolha a não ser lutar. Quackery estava furioso e acabou sendo derrotado no primeiro round. Ele sugeriu um segundo round em que acabou vencendo. Foi um dia bem apocalíptico, mas não foi o suficiente. Junto com Fit MC, um youtuber bem popular, eles ainda planejavam eliminar todos os ovos. Agora não tenho mais nada a perder. Que SMP significa Quackery Survival Multiplayer, dizia Quackery enquanto arquitetava tudo. Enquanto isso, aconteceu algo que iria enlouquecer ainda mais o influenciador. O Wilbur havia acabado de se tornar pai. Pois é, um ovo chamado Tulula apareceu no centro de adoções e logo foi adotado por Wilbur. A parada é que o Wilbur deveria ter cuidado de Tilin junto com Quackery, mas ele esteve ausente e o ovo acabou morrendo. Então a missão principal de Quackery foi tentar a qualquer custo eliminar Tulula para se vingar de todos. O ovo estava na casa de Fusa, então Quackery ficava espionando a base e tentando convencer os outros a qualquer custo que ele pudesse cuidar de Tulula um pouco, mas obviamente as pessoas não deixavam, já que sabiam da condição psicológica do cara. E engraçado que enquanto o Quackery conversava com Fusa, o Forever não entendia nada e ficava promovendo brincadeiras. Quacky, try to say like. Forever I will just knock you out. I will just knock you out. Ó, os dois falando sério e o Forever zoando. Can I have Tallulah? No. Can I have Tallulah? No. Tallulah. Inclusive, isso foi algo que o Pedro DBR disse em sua live, porque de acordo com ele, o Forever estava sendo cringe com essas coisas. Eu discordo, mas bem, em determinado momento, as pessoas acabaram se descuidando e deixaram o ovo dormindo em um quarto sozinho. Com seu plano, Quackery invadiu a casa e estava diante de Tulula com sua espada de ferro. A hora de sua vingança finalmente havia chegado. Sangue por sangue, dizia Quackery. Por que eu deveria me importar com os outros ovos se ninguém se importou com o meu? O youtuber estava possesso? Enquanto isso, o chat chorava de tristeza, pedindo pelo amor para que ele não fizesse isso. Porém, por um segundo, ele acabou fraquejando após ler algumas placas escritas pelo ovo. Elas diziam: eu tenho muito amor para oferecer. Eu confesso que queria ter visto sangue, porém, pois é, da perspectiva de Quackery, seu ovo Tilin estava fazendo muita falta e ele logo percebeu que aquela maldade era loucura. Ah, mas Léo, quando o Selbit entrou nessa história, exatamente agora, primeiro é importante observar que, enquanto alguns... Porque o ovo também anda, né? O ovo tem um player controlando, então tipo... Dá uma de Nazaré TD. O Selbit entrou nessa história exatamente agora. Primeiro, é importante observar que, enquanto alguns sentiam falta de seus ovos, outros mal sabiam direito como cuidar dos seus. Bora, Richas. Brasil, né? Quando você estiver com fome, você me avisa, hein? Nesse primeiro momento, Selbit e Phelps estavam cuidando de Richarlison. Enquanto eles exploravam uma caverna, acabaram sendo atacados por monstros. Logo nas primeiras horas de gameplay, o ovo já estava prestes a ir de F diante dos nossos olhos. Sou brasileira sobrevivente, mano, em qualquer lugar. O Rinharlison, ele escreveu o Rinharlison. Richardson tá morrendo, Phelps! Na minha frente! Pera, será que eu vou levantar aqui? Não, acho que a gente vai spawnar, velho. E a gente não tem cama. A gente vai ter feito uma cama. Por ser o primeiro dia, essa morte de Richarlison foi desconsiderada da história. Mesmo assim, o Quackery Primeiro dia, véi. Vocês foram tão mal, vamos fingir que isso não aconteceu. observou que talvez os criadores BRs não soubessem como cuidar de um filho, por isso planejou raptar o Richarlison. Então sim, o ovo brasileiro havia acabado de chegar no servidor e o cara já queria ele também. Tilin fazia muita falta pra ele, porém ok, não sejamos injustos. Richarlison até passou alguns apuros, mas ele está tendo uma ótima educação por parte de seus pais. Eles estão ensinando o garoto a fazer coisas Tá de muito castigo. proveitosas, como inclusive roubar os outros. Ô, Selbit. Vamos ensinar ele a roubar, ó.
A gente passa um item um pro outro, ele vem e rouba. Richarlison, traz tu Robians. Aqui, Selbinho. Opa, valeu. Você tem que pegar, Richarlison. Pega o ovo. Gente. Pera. Você é o ovo. Pega Richarlison. Você tá me entendendo, ó, Richarlison? Brasil. Tenta me roubar. Vou passar pro Mike e você tenta me roubar. Vai, Mike. Olha o treino. Ele é muito inocente ainda, tadinho. Tá aprendendo, tá aprendendo. Que isso? Que imagem que os caras querem passar, velho. Quase. Agora, calma. Ele pegou, tá pegando. Vai lá, vamos. Agora, vai. Pega. Pega. Vai ele. Ele aprendeu! Tá aprendendo a roubar, que orgulho! Ele vai agora. Nice! Ele roubou! Que orgulho do... Roubou. Nossa, velho. Meu Deus, Richarlison! Esse é brazuca mesmo! Avidelo. Richarlison! E tipo assim, pra mim é nítido que nessa época o Richarlison não entendia português fluentemente. O player que controlava ele provavelmente foi trocado. E sabem por que ele foi trocado? Por conta dele ter ficado traumatizado com os brasileiros. Olha só a forma que eles acordam o ovo enquanto ensinam que ele deveria ficar sempre atento. Ensinar ele a acordar ciente, então, ó. Vamos fazer um cântico. Um grito do Selbit. Que isso, Tudo velho. bem, tudo bem, Tá tudo bem, calma, Richarlison, calma. É só pra você acordar ligeiro. Que você nunca pode ficar... Abaixar a guarda. Durma com os olhos sempre abertos, Richarlison. Isso. Tadinho. Muito aberto. Mas continuando a história, será que Quackly conseguiria raptar o ovo Richarlison? Talvez na cabeça dele, ele até estivesse resgatando o ovo para cuidar melhor. Então calma, o desfecho disso vai acontecer no final do episódio. Antes, Quackly tentou criar uma aliança com Selbit. Ele pediu para que Selbit tentasse convencer Bad Boy Halo de lhe dar o ovo Tulula. Selbit até tentou, mas Bad Boy Halo negou e explicou que o ovo original de Quackly havia ido de base, então não teria como ele ajudar nisso. Então, com as tentativas frustradas, Quackly e Selbit acabaram discutindo. O brasileiro disse que tentou ajudar, mas o gringo não reconheceu isso. No calor do momento, ele ofendeu Richarlison, dizendo que ele era violento. Disse também que odiava Bob e todos os outros ovos. Como troco, Selbit não deixou nem um pouco barato e pegou pesado, tocando na maior ferida de Quackly, o Tilin. I tried, man. I tried. No, you didn't. I you tried, didn't. man, You I tried. tried. You didn't try. I No, tried. you I didn't was trying to try. negotiate. No, I you was trying to didn't try. negotiate, man. You just don't care about me because you have a new kid with the Brazilian Don't shirt. That's all don't you talk care about Richarlison like that, man. Don't you dare. Richarlison A is treta. violent. Richarlison is What? violent. He was being bullied by Violent Bobby, egg. man. What? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Você Oh, tá yeah? falando injusto. I hate him too. I hate Bobby too. Você só odeia os ovos porque você não tem um. Aquele silêncio, Não Selbit. quero dizer isso. Desculpa, calma. Não! Se matou. Quackly está sangrando. Lágrimas de sangue. Pois é, foi tão cruel que Quackly se jogou lá do topo das muralhas. É bem pesado você falar do filho de alguém, mas já que é apenas uma história RP, segue o jogo. Como eu contei pra vocês, Quackly não conseguiu o ovo Tulula, nem por mal nem por bem, então o plano B era o Richarlison. Talvez ele nem precisou fazer tanto esforço pra isso, pois Selbit ficou com um peso na consciência e decidiu ofertar algo, 1% de seu próprio filho. O brasileiro pulou das muralhas e foi consolar o Quackly, e lá embaixo eles fecharam esse acordo. Você pode ser 1% o pai dele. 1%. 1%, Que ideia ideia é essa? Really? Sim. Como, desculpas, eu te dou 1% do meu grau de parentagem dele pra você. Que merda é essa, velho? Really? 1%, velho. Se você me meet? desculpa. Can I meet him? Sim. Ele vai ser tipo um tio, então. Vem Let's comigo. go. Vambora. Eu não deixava, É velho. no 3 onde você marcou no mapa, o 3. Ele vai matar o Richarlison. Okay, okay. Don't worry. And you know what? I'll put You know my what? work in. Richarlison is gonna speak Spanish. Ok, você pode ensinar espanhol, a gente ensina crimes e armas, e tudo funciona. Yes. Quackly rapidamente ficou animado com a ideia e pediu para conhecê-lo, sendo que inclusive ensinaria espanhol para o ovo. Para quem não sabe, ele nasceu nos Estados Unidos, mas passou a infância no México, então ele é fluente nos dois idiomas. Nesse momento, já não sabemos se as intenções dele são boas ou ruins, mas Eu não acabamos acredito dando em um boa voto de intenção, confiança. não. Mesmo assim, durante a noite daquele dia, Bad Boy Halo foi o primeiro a descobrir o plano de Quackly e decidiu contar aos brasileiros. Ele contou sobre as tentativas de roubar outros ovos e que agora, talvez o plano B realmente fosse pegar o Richarlison. Ok.
no crouch. Quackity was trying to take another player's egg. Ok. He Tentando might. pegar outro jogador. That Telula egg, right? Yeah, Tallulah. Isso. He might try to take your egg. Ele não teria Mas coragem. espera, he's already... Ele vai, velho. Não, He's 1% he got owner. 1% What of the fuck? wait. The guardian. 1% owner of... I can explain, eu posso explicar. Why would you? A parada é que não sabemos de fato se Quackity é um vilão ou não, já que tudo pode acontecer nessa série RP, e a lore continua tendo muitos acontecimentos diariamente em várias e várias horas de transmissão. Até o dia 41, essa é a tabela com a quantidade de vida dos ovos. Eles têm apenas 2, sendo que para continuarem vivos, seus pais devem fazer 3 missões semanalmente. Para a trama do servidor, é importante mencionar como Leonarda e Ramon perderam uma de suas vidas. Foolish estava levando Leonarda para uma missão no oceano, sendo que durante a transmissão ele decide ir ao banheiro. Antes de sair, a sua última fala foi: "Nós provavelmente vamos morrer." Então, pois é, ele é um pai bem consequente. Navegando pelo mar, uma enorme baleia se aproxima do barco deles. O ovo, que estava esperto, até tentou dar uns tiros, mas de nada adiantou. Com o primeiro ataque, o totem da imortalidade que Leonarda tinha foi quebrado, porém em menos de um segundo ele foi atacado novamente. Nesse momento, o ovo estava suplicando pela ajuda de seu pai, que teria apenas alguns segundos para tentar ajudá-lo com algum item especial. Leonardo infelizmente não obteve resposta, passando os seus últimos segundos completamente sozinho. E engraçado que exatamente quando ele parte dessa para melhor, o Foolish retorna na live sem entender nada. Ele buscou alguns amigos como o Bad Boy Halo para tentar ajudar, sendo até possível reviver Leonardo, mas lógico, com uma vida a menos. Já o caso do Ramon foi um pouco mais peculiar, pois primeiramente eles estavam sendo atacados por um player de código binários. Na gringa, ele chama esse jogador de Deus e ele tem alguns poderes, aparecendo às vezes para enfrentar os jogadores. Suas aparições até esse dia ainda não haviam sido tão relevantes. Após uma pequena luta, o código binários entregou um livro para os jogadores. Nesse livro, haviam apenas coordenadas que rapidamente foram seguidas. Fit MC, o pai de Ramon, juntos de Fusa, foi até o local que era basicamente uma dungeon. Essa construção bizarra em formato de nave tinha vários monstros. Eles lutaram contra Phantoms, porém esqueletos acabaram spawnando. Nesse momento, Ramon acabou sendo eliminado e perdeu uma vida. Já o ovo de Fusa, Cheyenne, continuou vivo. Então, para os brasileiros, o investimento agora seria na proteção do Richardson, já que o Quackity não é a única ameaça possível. Nós vimos anteriormente que os ovos apareceram com rachaduras e eles já haviam corrido risco antes, então todo o cuidado é pouco. O Forever se encarregou de fazer uma armadura completa de diamante para segurar um pouco mais de proteção. Deixa eu, aliás, te proteger inteiro, mano. Vamos, ó. Quem tava aí dizendo que eu sou pai ausente, mano? Vamos botar o Richardson full Dima, pelo amor de Deus. beca. Calma aí, meu garoto. Papai depois vai encantar os bagulho aí, velho. Protegido. Hã? O que escreveu? Não tá mais mutado, não, chat. Obrigado. Obrigado, pai. Ai, meu Deus, eu virei um pai mesmo. Muito bem, Charles, agora vamos cometer uns crimes, cara. E imediatamente ele já foi aprender novos crimes, já que em terra de ovo, quem é malandro se dá bem. Todos os youtubers têm direito de cuidar do ovo cada dia, então não podemos deixar de mencionar o Phelps. Muitos comentaram que só estão focando no Selbit na série, então é importante mencionar a visão de todos os outros criadores também. Não muito diferente dos outros pais, Phelps também ensinou crimes ao seu filho. Durante uma noite, ele e o ovo foram roubar os gringos. Vocês concordam com esse tipo de educação? Papai, eu roubei hoje. O que você roubou? Ih, tá ficando escuro aqui, filho. A gente tem que voltar pra casa. O que você roubou? Do Quackity, o quê? Mas tudo dele é 1% seu, então meio que é seu já. Você pode pegar o que você quiser dele. Já é seu, você não roubou. Vai lá, Richardson, pega mais uma coisa. E essa coisa você vai entregar pro papai Selbit. Ladrãozinho, velho. Não foi uma boa ideia ter colocado brasileiros nessa série, velho. Não, velho. Por quê? Boa. Vamos voltar lá. Faz de conta que não Colocar aconteceu. um menor, né, velho? Só que, claro, Não dá alguns de nada. vocês já devem ter conectado os pontos. Se todos os pais podem cuidar do ovo, chegará o dia em que Quackity cuidará dele. E esse dia chegou mais ou menos, pois considerando que ele é 1% pai de Richardson, ele participou de outros eventos envolvendo a educação da criança. Meus amigos, apresento pra vocês o projeto já acabou. Immortalison. Esse ovo não morre mais. Como assim, Super Lauzão? Não quero dar spoiler pra vocês, pois isso aqui continua no próximo episódio. Ah, que Maria. legal, velho. É, Você viu o bad boyzão lá, que todo SMP grandão. tá começando a criar forma aí. Não teve uma Ficando briga bem tão calorosa do interessante. Selbit, porque, né? Não, ainda 1% de não. pai, você aceitaria? Ele foi justo. Você aceitaria? Foi, aham. Sua esposa fala pra você, não, você vai ser 1% pai do meu filho.
Muito caro ia aceitar, hein? Até a próxima.